Olá, bom dia, segunda-feira de Carnaval de 2019, estamos aqui no nosso cantinho para meditarmos sobre a palavra do Senhor, amém? Que o seu final de semana seja abençoado, que a sua vida seja abundantemente abençoada em nome do Senhor, amém? Que todas as graças que você precisa receber, o Senhor lhes conceda nesta manhã, amém? Por favor, vamos refletir sobre a palavra em João capítulo 6, a partir do verso 22, quando Jesus disse: eu sou o pão da vida, amém? No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, e tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos o que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é esta, que todo homem que ver o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Graças a Deus. Irmãos, toda palavra, todas as vezes que nós abrimos a palavra do Senhor, ela é capaz de nos edificar. E veja que verdade é essa que nós acabamos de declarar, que Jesus acabou de declarar para mim e para você, não apenas para aqueles que o estavam interrogando ali. Jesus declara: eu sou o pão da vida, e aquele que vir a mim, aquele que o Pai me der, eu de forma alguma eu o perderei, o deixarei. O Senhor está dizendo para nós: se você que vê o Pai,
Você que vê Jesus e você crê em Jesus, ele de modo algum, ele o lançará fora. De modo algum, ele deixará você, ou seja, ele não deixará você órfão. Ele não deixará você no sofrimento. Ele não deixará você passando necessidades. Ele não deixará você vivendo uma vida angustiada, vivendo uma vida de miséria, vivendo uma vida de sofrimento. Claro que não. É isso que ele está dizendo para nós. Eu sou o pão da vida, aquele que alimenta. É possível nós fazermos aqui uma comparação. Quem é capaz de viver sem alimento? Quem é capaz de viver sem pão? O pão aqui na realidade é o alimento. Ele não está falando do pão em si. Ele não está falando do pão em si, do pão com trigo e fermento. Não, ele está falando do alimento. Quem é capaz de viver sem alimento? Não é? O alimento, existe o alimento que vem para nutrir o seu corpo físico, e existe o alimento para a alma, aquele que vai fortalecer a sua alma, aquele que vai fortalecer o seu relacionamento com Deus. Amém? É deste pão da alma, deste alimento do Espírito que Jesus está falando. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. E às vezes nós estamos aí na nossa caminhada, mais preocupado com o alimento que nutre o corpo, e às vezes deixamos de nutrir a nossa alma, de nos preocupar com o alimento que é Jesus para a nossa vida. Eu sou o pão da vida. Como é difícil a gente fazer com que as pessoas compreendam essa necessidade, a necessidade de você alimentar a sua alma. Como é difícil a gente fazer essas pessoas compreenderem. Hoje é a segunda-feira de carnaval, a cidade está parada, a gente liga o telefone e nesses aplicativos, nesses jornais, tudo que se vê é demonstração de alegria, é demonstração de culto ao corpo, e pouco se vê alguma demonstração de amor, alguma demonstração de culto ao Senhor. A maioria, a grande maioria, está alimentando o seu corpo físico com o alimento material, mas também com emoções, com sentimentos, com visões, com bebidas, com drogas, com cigarros, ou seja, valorizando muito mais o seu corpo material do que aquele corpo que não perece, que é a nossa alma. A alma vai permanecer, e é essa alma que nós precisamos nutrir do pão da vida que é o Senhor. Como eu gostaria que você compreendesse essa verdade. Essas próprias pessoas que foram buscar ao Senhor, elas tinham recentemente, em João capítulo 5, Jesus tinha acabado de fazer a multiplicação dos pães, e era uma multidão, e Jesus multiplicou os pães e os peixes, e eles se fartaram, eles se alimentaram, e a maioria dessas pessoas, ou uma grande parte dessas pessoas, saíram ao encontro de Jesus, à procura de Jesus, porque elas estavam, o próprio Jesus diz, vocês não me procuram por causa dos sinais do Filho de Deus, mas vocês me procuram porque vocês foram saciados com o pão. Ou seja, eu não preciso trabalhar, eu não preciso me esforçar, eu estando próximo de Jesus, Jesus vai fazer o pão e vai me entregar. Na hora que nós sentirmos fome, Jesus vai multiplicar os pães e os peixes. Mas Jesus afirma, não é por causa de mim que vocês
que vocês me procuram. Não é por causa do pão da vida que sou eu que vocês me procuram. Vocês estão me procurando por causa do pão material. Para nós, o Senhor está dizendo, vocês vêm a mim por causa do milagre, por causa das graças. Vocês vêm a mim por causa querendo uma vida saudável, querendo uma vida boa. Vocês vêm a mim por causa quase como se Jesus fosse um pronto-socorro. Vocês vêm a mim apenas para satisfazer as suas necessidades físicas. Quando o Senhor Jesus está querendo que nós o procuremos por amor, que nós o procuremos pelo que Ele significa, pelo que Ele é. Ou seja, Jesus gostaria de ser em nossa vida algo mais, queria ser aquilo que de mais significativo poderia existir na nossa vida, não apenas por aquilo que Ele é capaz de fazer para satisfazer uma necessidade física ou material em nossa vida. Compreende? É isso que o Senhor está dizendo. O Senhor certamente estava com o coração triste. Ou seja, o sinal da multiplicação dos pães foi feito, não para que eles viessem depois vir atrás do pão e do peixe. Não, mas para que eles percebessem que um sinal daquele não poderia ser feito por alguém que não fosse Deus. Ou seja, o Senhor fez aquela multiplicação, fez aquela graça, aquele milagre, para que as pessoas percebessem e reconhecessem nele, na pessoa de Jesus, o próprio Deus. Ninguém faria isso se não fosse Deus. Então Jesus está querendo de mim e de você esse reconhecimento de onipresença, de onipotência. Ele está querendo de nós este reconhecimento do verdadeiro Deus na figura de Jesus. Ele diz aqui no finalmente, por eu já disse, no verso 36, eu já vos disse que embora me tenhais visto, não credes. Meu irmão, minha irmã, nós não podemos pegar a palavra de Deus e atribuir essas falas apenas para os interlocutores de Jesus daquela época. A palavra do Senhor é viva e verdadeira. Ela está dizendo para nós, porém eu já vos disse que embora me tenhais visto, não credes. Nós, o tempo todo o Senhor fala conosco. De formas diferentes, mas fala. Certamente o Senhor já falou com você hoje. Mas talvez você está tão atribulado, está tão preocupado com as coisas materiais e não percebe que o Senhor está falando com você. Mas Ele fala com você através de qualquer episódio, Ele fala através do Espírito, através do seu pensamento, através do sorriso de uma criança, através da resposta que alguém deu a você, através de uma passagem bíblica que você abriu, através do sonho, através de uma visão. O Senhor vai falando contigo. Fala através da pregação. Quantos milagres o Senhor já realizou na sua vida? E quando você percebe o milagre que Deus realiza na sua vida, você precisa reconhecer que ali é a presença do Senhor. E o Senhor está dizendo aqui para nós, porém eu já vos disse que embora me tenhais visto, não credes. Às vezes você reconhece a ação de Deus na sua vida, mas não muda de vida. Você percebe, assim como aqueles viram, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, mas continuaram com seu coração preocupado apenas com o material. Não estavam preocupados, interessados em compartilhar na glória de Deus.
através da salvação da sua alma que Jesus veio nos entregar gratuitamente. Amém? Veja o que diz no verso 37, e todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. O Senhor está dizendo, todo aquele que vem a mim é porque o Pai me enviou. E se o Pai me deu, eu de modo algum o lançarei fora. Você precisa reconhecer essas verdades de João capítulo 6. Ele está dizendo para nós, venha a mim, se aproxime de mim, porque se você estiver comigo, eu de modo algum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é essa, que nenhum eu perca. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos viver cumprindo, raciocinando, pensando com inteligência, principalmente com discernimento. Nós precisamos abrir a palavra do Senhor e discernir. Nós precisamos viver a nossa vida com discernimento. Nós precisamos compreender que os prazeres humanos, que os prazeres mundanos, que os prazeres nas coisas materiais e nos sentimentos e emoções só nos afasta do Senhor. E o Senhor não quer nos perder. E o Senhor não quer nos jogar fora. Compreende? Certamente o coração do Senhor, nessa época de carnaval, está assim, entristecido. O Espírito do Senhor deve estar entristecido por ver o quanto as pessoas se afastam dele. Jesus está dizendo, eu não quero perder nenhum de vocês. Eu não quero perder nenhum de vocês, mas Deus nos criou com o livre-arbítrio. Ele não pode nos obrigar a amá-lo. Amar ao Senhor é uma decisão absolutamente pessoal, individual, minha e sua. O Senhor Jesus está dizendo, eu não quero perder ninguém. Eu não quero perder ninguém, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E o amor de Deus para conosco foi uma atitude tão maravilhosa, ao ponto dele pegar o Filho amado dele, que esteve desde a criação de tudo, e entregou pelo meu e pelo seu resgate. O Senhor Jesus veio até e pagou pelo meu e pelo seu resgate. E a vontade daquele que me enviou é essa, que nenhum eu perca, de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai, no verso 40, é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha que espetáculo! É através da palavra de Deus que Ele vai falar conosco. Eu sei que tem outras formas que o Senhor fala conosco, mas às vezes o Senhor se utiliza de instrumentos. Ele se utiliza de instrumentos, talvez da própria palavra, talvez de uma pregação como essa que você está ouvindo agora. Quem sabe o Senhor está falando para você, olha, meu irmão, minha irmã, abra o olho. Abra o olho, porque todo aquele que vir o Filho e nele crer tem a vida eterna. Você
não pode negar que o Senhor tem agido na sua vida desde que você nasceu. O próprio Paulo diz para nós, nesse mundo tereis aflições. O próprio Jesus também diz, nesse mundo tereis aflições. Mas sede perseverante, sede confiante, tenha esperança. Contigo, se eu for contigo, você vencerá. É a promessa dele. E as promessas do Senhor não caem no chão. As palavras dele não caem no chão, vai se cumprir. Nós precisamos estar atento e reconhecer essa verdade. Que verdade é essa? Que o Senhor é o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou o alimento da alma. Eu sou o que te fortifica. Eu sou o que te santifica. Eu sou o que te dá nutriente. Eu sou o que vai fazer você se fortalecer para viver esta vida. O Senhor está pedindo apenas para que eu e você tomemos consciência de que esses prazeres momentâneos, de que esses prazeres do mundo só vai nos afastar do Senhor. Ele não vai se afastar de nós, mas nós, através das nossas atitudes, poderemos nos afastar dele. E ele está dizendo, eu não quero lançar fora nenhum, não quero perder nenhum. A vontade do meu Pai é que eu não perca nenhum. Quem sabe você possa nesse momento agora fazer uma oração e mudar de vida, e mudar de comportamento. Talvez você estava aí com o propósito de de ir praticar atitudes para satisfazer apenas o seu corpo, para satisfazer apenas o seu desejo, as suas emoções. Quem sabe você toma uma atitude agora, puxa vida, realmente eu ia fazer algo que desagradava o Senhor, que desagrada ao Senhor. E a partir desse momento eu mudo de vida. A partir desse momento eu faço a opção por agradar o Senhor. Amém? Quem sabe seja a oportunidade de você tomar essa decisão e dizer, a partir de hoje eu vou me esforçar, vou fazer de tudo para agradar o Senhor, para viver uma vida que agrade a Ele, para viver uma vida que não entristeça o coração do Pai. Amém? A gente vai se encontrando por aqui. Deus abençoe você, que você tenha uma vida abençoada, que o seu final de semana, que esse período agora de carnaval, eu iria dizer que o seu carnaval, eu não tenho carnaval, mas nesse período de carnaval você tenha uma vida abençoada e você possa, certamente, agradar o Senhor através das suas atitudes, dos seus comportamentos. Amém? Você vai perceber que é muito mais interessante você se alegrar aos pés do Senhor. Amém? Deus abençoe, fique com o Senhor, fique na paz.